Queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje, mais uma vez, nós escutamos nosso Senhor falando do grande dom que Ele dá à sua igreja, que é o Espírito Santo. Hoje, nós vemos nosso Senhor falando que o Espírito Santo vai nos dar a inteligência, o entendimento, para que nós possamos entender e compreender tudo aquilo que Deus nos revelou para a nossa salvação. Só que aqui nesse texto, nosso Senhor, Ele está falando aos discípulos. Ou seja, o Senhor aqui está falando a um corpo formado, aquele grupo fechado. Ou seja, o Senhor aqui, Ele fala à igreja, à sua igreja, ao seu corpo, à sua esposa. Porque a chave de interpretação aqui é a igreja de Cristo, porque senão nós poderíamos interpretar esse texto como os protestantes, que se arrogam o direito de pegar a palavra de Deus e cada um interpretar a sua justa medida, cada um com uma verdade, cada um dizendo que está correto e que está certo. Aqui é preciso que nós nos orgulhemos de ser católicos e ao mesmo tempo demos graças a Deus por nos dar o Espírito Santo, para que a igreja aqui representada pelos apóstolos, hoje pelo magistério dos bispos e do Santo Padre o Papa, possam interpretar a palavra de Deus, a santa tradição com dignidade, conduzida pelo Espírito Santo, para que nós possamos ter essa doutrina tão bonita, tão bem explicada, tão bem concatenada, que não se contradiz. Aqui o Senhor falando à igreja, Ele deixa muito claro: olha, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Ou seja, vai conduzir a igreja, vai inspirar a igreja, vai dar o discernimento à igreja, para que a igreja possa de verdade nos pregar, nos anunciar a boa nova, com a garantia de não cairmos em erro. Por exemplo, existe um ensinamento muito comum, mas que as pessoas muitas vezes não se atêm a essa realidade. A palavra de Deus que nós conhecemos, essas sagradas escrituras que você tem aí na sua casa, foi a Igreja Católica Apostólica Romana, conduzida pelo Espírito Santo à plena verdade, que nos disse quais os livros são inspirados. Não existe nenhum evangelho que nosso Senhor tenha elencado os livros. Quem nos disse foi a igreja. Com qual autoridade? Com aquela que recebeu de Jesus Cristo, quando derramou o Espírito Santo, para que ela chegue à plena verdade, e nós, como os filhos da igreja, possamos de verdade usufruir da doutrina sem contradições, que é diferente das outras denominações protestantes, das outras denominações cristãs, melhor dizendo, porque cada um
quer interpretar a palavra de Deus ao seu grosso modo, no seu ponto de vista, e muitas vezes caindo em erros absurdos. E a palavra de Deus, e o magistério da nossa fé, e a santa tradição não podem nunca se contradizer. Padre, mas qual é a tradição que o Senhor está falando aí? A tradição aqui não é só uma tradição de costumes, não, mas a tradição da pregação oral, que antes de ser compilada, antes de ser codificada, ela foi anunciada, boca a boca. Aquilo que eles ouviram criou eco no coração, e eles saíram evangelizando, e eles saíram anunciando a todo mundo. E depois, para que não se perdesse, eles codificaram, eles escreveram, eles guardaram o depósito da nossa fé. Então vejam bem, a igreja, ela recebe esse Espírito Santo para nos conduzir à plena verdade, a verdade revelada, a verdade conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E é tão bonito, porque o texto santo aqui não deixa brecha para interpretações particulares, mas sempre pelo magistério, na linha da tradição da nossa fé. E o texto santo diz: pois ele quem? O Espírito Santo, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Vejam que coisa bonita. Aquilo que vocês estão escutando hoje, que vocês estão sendo catequizados hoje, agora, por mim, é um patrimônio que não me pertence. É um patrimônio que pertence à igreja, que a igreja vem anunciando, que a igreja vem pregando, que a igreja vem evangelizando há 2000 anos, sem se contradizer na sua doutrina, nos seus ensinamentos, na sua fé, na sua moral. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, não tem como não amar essa igreja de Cristo, tendo a consciência e a certeza que ela é conduzida pelo Espírito Santo. E essa condução do Espírito Santo nos dá essa garantia de que estamos de verdade correndo no certame que nos é proposto, sem titubear, sem ter medo de errar. É por isso que eu, como sacerdote, sou chamado a ser obediente ao Santo Padre o Papa, ao meu bispo, em tudo aquilo que está em harmonia com os ensinamentos de fé da igreja. A obediência de um filho, a obediência de um membro do presbitério. Você também é chamado, enquanto fiel, a obedecer o seu pastor, ao seu pároco, em tudo aquilo que está em harmonia com os ensinamentos da igreja, em tudo aquilo que está correto. E aquilo que está correto nós devemos cumprir, mesmo que venha nos doer, mesmo que nós não sejamos capazes de obedecer, mesmo que nós ainda não tenhamos condições, com a nossa simplicidade, de aceitar. Mas é preciso ser obedientes e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine. Só que vejam bem, Nosso Senhor aqui termina esse texto falando que o Espírito Santo vai glorificar, porque receberá do que é dele e vos anunciará aquilo que nós recebemos. Tudo o que o Pai possui é de Cristo, por isso que eu disse que tudo o que ele receber e vos anunciará é meu. É o Senhor que tem o cetro de ouro nas mãos, que conduz a tudo, porque o Pai a Ele confiou tudo, e Ele tem o poder de fazer nova todas as coisas, e Ele tem o poder da recriação, e Ele tem o poder da santificação pelos sacramentos que Ele nos deixou, e Ele tem o poder de nos perdoar, e Ele tem o poder de nos salvar. Só que para tudo isso acontecer, é preciso que nós tenhamos a ousadia
de anunciar o Evangelho, de anunciar os ensinamentos de Cristo, a partir do local onde nós estamos inseridos. Vejam bem essa primeira leitura de hoje. É uma leitura muito comum, que as pessoas conhecem, que as pessoas entendem, que todo mundo sabe. Paulo, que vai ao Areópago de Atenas. Ou seja, Paulo vai a Atenas, aquele lugar totalmente rico de conhecimento, de cultura, o homem grego totalmente ali de conhecimento, de cultura, uma grande metrópole, e Paulo vai lá anunciar o reino de Deus. Anunciando o reino de Deus, Paulo, com a simplicidade tão grande, não começa batendo de frente com aquele povo, mas começa amando aquele povo e pegando tudo aquilo que era bom, que ele viu que era bom e que podia de verdade cristianizar e convertê-los. E Paulo começa esse discurso famosíssimo, estudado e estudado por tantos e tantos homens de cultura. E Paulo começa: homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Ele via que aquele homem ali tinha conhecimento de alma, tinha conhecimento de eternidade, porém de uma forma meio que equivocada. Mas Paulo pega ali aquela deixa, aquela brecha e anuncia o reino de Deus. Com efeito, passando e observando os nossos lugares de culto, encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. E eu não quero entrar aqui mais na exegese do texto, mas eu quero traduzir de uma forma simples hoje. Paulo foi anunciar o reino de Deus para aqueles homens religiosos, a um Deus que eles cultuavam, que era desconhecido. Nesse tempo de pandemia, você é chamado também a anunciar o reino de Deus no Areópago da tua casa, a anunciar o reino de Deus aos teus filhos, a anunciar o reino de Deus à tua família. Vejam que esse é o momento pertinente, talvez um momento único, que nunca mais você vai ter essa oportunidade de evangelizar com tanta dignidade dentro de casa. E esse é o momento de falar do amor de Deus para os teus filhos, de falar do amor de Deus para o teu marido, de falar do amor de Deus para a tua esposa. Esse é o momento que você tem para reunir a família toda e dizer: vamos rezar contra esse inimigo desconhecido do coronavírus. Vamos juntos rezar contra ele, invisível, que nós vemos, que nós não vemos. Vamos rezar, vamos pedir a Deus que nos proteja e colocar a família toda em oração. É uma pena tão grande que muitos não estão aproveitando essa oportunidade para falar do amor de Deus, para falar desse Deus tão desconhecido ainda aos corações, muitas vezes dentro da nossa própria família, da nossa própria casa. E se existe um Areópago hoje difícil de evangelizar, é evangelizar dentro de casa. Eu sei, estou visualizando agora meu pai, minha mãe me assistindo, né? Sei que estão me acompanhando, mas eles sabem como é difícil falar do amor de Deus dentro de casa, como é difícil evangelizar a família, como é difícil catequizar dentro de casa. Por quê? Porque muitas vezes nós nos acomodamos
E queremos muitas vezes evangelizar fora e esquecemos de evangelizar no nosso próprio lar. Então hoje, meu irmão, minha irmã, você é chamado de verdade a ser um grande evangelizador daqueles corações que Deus te deu para amar. Fale do amor de Deus para os teus filhos, fale do amor de Deus para a tua família, se reúnam para rezar. Deixe de ser um cristão preguiçoso, dê testemunho do amor de Deus dentro da tua casa. Será possível, meu Deus do céu, que você, pai, você, mãe, que são chamados a levar o filho, a filha para o céu, são tão irresponsáveis ao ponto de levarem totalmente a vida na indiferença? Como é triste ver que você sabe que seu filho é acólito, é coroinha da igreja, e você não o coloca na frente para vir à igreja comungar. E quantos domingos estão sem comungar? E quantos domingos estão sem escutar a palavra de Deus? E quantos de vocês não escutam todos os dias as pregações para criar eco no coração e de verdade se transformar naquele sonho de Deus? Eu sei, meus irmãos, que é difícil de verdade rezar em casa. A gente se acostuma com o ambiente. Claro que é difícil evangelizar dentro de casa, quando se existe intimidade, mas é nesse lugar, na intimidade dos nossos corações, que nós devemos ser tão dóceis à ação do Espírito Santo de Deus e pedir ao Senhor, o nosso Deus, que abra a nossa mente, que abra o nosso coração, para que nós possamos evangelizar e agir como cristão decente, compromissado com o Evangelho, compromissado com a igreja. E de verdade, pegando as deixas do dia a dia, pegando as dificuldades do dia a dia e evangelizando falando do amor de Deus ao outro e, acima de tudo, testemunhando nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, esse Deus desconhecido que Paulo hoje prega, ele continua desconhecido ainda em muitos corações, em muitas famílias. Quantas pessoas eu fico vendo e observando que ainda não entenderam o que é a vida eterna, que ainda não entenderam o que é a realidade do céu, o que ainda não entenderam que estamos passando por aqui. Olha, estamos de passagens. Vai chegar um momento em que nós não estaremos mais aqui, e vai ser muito triste se o Deus que você contemplar face a face nos céus para ser julgado for um Deus desconhecido. Como vai ser triste o dia do teu juízo, porque não vai ter intimidade com Deus para argumentar, mesmo Ele sendo um juiz amoroso, é um juiz justo. É por isso, meus irmãos, que a igreja não cansa de nos convidar à conversão. É por isso que a igreja não cansa de nos pedir para abrir os nossos corações, para que na hora do nosso julgamento nós não vejamos um Deus desconhecido, mas vejamos aquele amigo que nos conhece, que conhece as nossas limitações, que conhece as nossas vontades de acertar, que conhece esse nosso desejo de ir para o céu. Aí sim nós seremos julgados por um justo juiz, mas veremos a sua face amorosa, e no nosso coração e no nosso ser vai brotar aquela esperança que nós carregamos a vida toda, essa esperança de um dia alcançar o céu. Só que não queira ir para o céu sozinho não, queira levar o seu pai, queira levar a sua mãe, queira levar os seus filhos, queira levar o seu irmão. Você que me escuta, veja esse apelo como um apelo de um pastor que fala de coração a coração, porque ele também crucificado, lutando todos os dias para alcançar a salvação. Leve a sério a sua vida de oração. Você não sabe o dia nem a hora em que vai estar diante de Deus.
Busque rezar de coração sincero. Assim que possível, peça uma boa confissão. Não morra, não parta com esse coração com ódio, com esse coração arrependido, sem pedir de Deus a absolvição, não. Veja que esse Deus desconhecido aqui, Ele se fez conhecer. Você conhece, eu conheço. Esse Deus desconhecido aqui, Ele é desconhecido para os pagãos. Para nós cristãos, nós o conhecemos e Ele é tão lindo. Nós o conhecemos e Ele é tão belo. Nós o conhecemos e Ele é tão amoroso. Nós o conhecemos e Ele de verdade é tão bom para nós. Nunca nos abandona, porque de verdade não ama. Não tem como viver sem amar esse Deus. Não tem como viver sem contemplar esse Deus face a face, desejoso todos os dias de encontrar Deus no irmão, de encontrar Deus na sua palavra, de encontrar Deus na sua Eucaristia, de encontrar Deus nos recônditos da nossa consciência, quando deitamos para descansar, para dormir. Não tem como, não adianta correr de Deus, porque seremos julgados por Ele, mas é melhor nós sermos julgados por um amigo belo, perfeito, pleno, tão gracioso, que sempre nos atraiu a Ele e sempre nos preencheu. Eu rogo a Deus, eu rogo ao Espírito Santo de Deus, que venha inflamar o meu rebanho, que venha inflamar a minha paróquia, que venha inflamar os católicos do mundo, para que possam receber a Eucaristia, e recebendo a Eucaristia façam essa experiência divina com o Senhor, a partir dessa atração de Deus, que nos convida, que nos chama todos os dias. Que esse Espírito que vai ser derramado na igreja, onde nós comemoraremos 50 dias, depois da Páscoa, a vinda do Espírito Santo, venha hoje nos inflamar, para que, escolhendo caminhar pelo caminho do bem, alcancemos de verdade os céus, que é o lugar preparado por Deus para mim, que é o lugar preparado por Deus para você. Não percamos essa oportunidade de sermos felizes totalmente lá, já que aqui é impossível de ter essa felicidade. Amém. Creio em Deus Pai,